Tudo mudou de repente, num dia em que, ao invés do aquecimento global, uma era glacial começou em poucos dias. Toda a civilização humana foi congelada no gelo. As pessoas não estavam preparadas para essa mudança e, sem habilidades ou equipamentos necessários, milhões congelaram e morreram. Mas o frio não foi o único problema neste novo mundo cruel. Recursos comuns e acessíveis a todos se tornaram os mais preciosos, pelos quais os sobreviventes estavam dispostos a arriscar suas vidas. 28 semanas depois do início deste apocalipse gelado, nosso protagonista caminhava por essa paisagem, aparentemente tranquila. Ao olhar ao redor, percebeu que este lugar ainda não tinha sido explorado. Ele esperava encontrar comida e combustível, agora extremamente valiosos. As cidades estavam enterradas sob o gelo, suficientemente espesso para caminhar, ou assim ele pensou inicialmente. Mas, ao pisar no gelo e começar a deslizar, as coisas não correram como planejado. Houve um estalo alto e um barulho estrondoso, e nosso herói entrou em pânico. Muitos metros de gelo se partiram sob ele, e ele caiu sem tempo para pensar. Ele só teve tempo de refletir que este mundo congelado é como se Deus estivesse mostrando o quão frágil e vulnerável a humanidade é. Antes que pudesse concluir esse pensamento, caiu numa enorme fenda formada abaixo dele, amaldiçoando sua sorte. Mas não desistiu facilmente. Segurando seu machado, rezou para que não quebrasse, mas isso não ajudou. Continuou a deslizar até pousar no telhado de um supermercado coberto de neve, o que amortizou sua queda. Se fosse gelo, teria morrido ali. Porém, ao invés disso, deparou-se com uma criatura chamada Pele Branca, com dentes afiados, 4 olhos e 4 chifres. Mais assustador ainda, estas criaturas se alimentam de humanos. Enquanto fugia, uma criatura parasita pairava sobre ele. Então, estalactites gigantes se formaram sobre o monstro, matando-o. Ao ver isso, nosso protagonista se perguntou se o barulho havia desequilibrado as estalactites, mas afastou esse pensamento, pois isso o salvou. No entanto, rochas começaram a cair sobre ele. Foi enterrado vivo, com o parasita ao lado. O parasita se fundiu com sua mão não enterrada. Seus olhos se abriram e um deles estava azul. Sem entender o que aconteceu, esqueceu o incidente e voltou para casa. Perto da entrada do esconderijo, viu que o único caminho para casa estava bloqueado. Dentro do prédio, a situação não era muito melhor. Muitas pessoas ficaram presas lá desde o desastre, e agora, com os suprimentos acabando, ele não conseguia imaginar o que fariam. Ninguém poderia garantir que não se tornariam uma ameaça. Ele notou que parecia que eles ainda não haviam começado a patrulhar e correu para casa. Quando chegou à porta, Xiaming abriu rapidamente e o abraçou, dizendo que queria vê-lo. Perguntou se ele também queria vê-la, e ele, corado, respondeu que sim. Lembrou-a de trancar a porta com segurança. Ela concordou, mas questionou se trancar a porta era mais importante do que ela. Então, ele mostrou a barra de chocolate que trouxera. Curiosa, perguntou o que era, e ele explicou que era chocolate. Radiante, ela o abraçou e o beijou, chamando-o de o melhor. Ela perguntou se ele trouxera apenas uma barra de chocolate, e ele explicou que só conseguiu encontrar uma, quase sendo atacado por monstros. Incitando-a a comer rapidamente, ele estava prestes a sair, mas ela notou sua mochila e a expressão dela mudou. Enquanto ele ponderava o que fazer perto da lareira, ele se perguntou se teriam que se alimentar das sementes que ele coletara. A situação com as sementes não era boa. Se as comessem, não haveria esperança. Pegando a carne do monstro, pensou que, se não fosse venenosa, poderia ser uma solução para a fome. Pelo menos a gordura dos monstros era um bom combustível para a lareira. Olhando para a data, percebeu que era Dia dos Namorados e correu para chamar sua namorada. No entanto, não a encontrou e, ao ouvir uma batida na porta, abriu e foi atingido por um taco de metal. Quando recobrou os sentidos, viu sua namorada com outro homem. Ela o acusou de esconder comida e mentir. O outro homem sugeriu que os fracos dependessem dos fortes. Enquanto Mo tentava entender, foi atacado brutalmente. No momento seguinte, encontrou-se em outro lugar, 24 horas antes do início da Era do Gelo Global. Todos estavam ignorantes do desastre iminente, exceto ele. Enquanto uma aurora aparecia no céu, Xiaoming o chamou ao telefone, pedindo dinheiro. Ele decidiu terminar o relacionamento. Ele disse a ela que tinham que terminar e pediu para ela não contatá-lo novamente. Chocada, ela exigiu uma explicação, mas ele permaneceu em silêncio e deletou o contato dela do telefone. Dado uma segunda chance, decidiu que mulheres como ela, que poderiam prejudicá-lo, não mereciam sua atenção. Nas próximas 24 horas até a Era do Gelo, a temperatura cairia gradualmente. Mo percebeu que teria pouco tempo para se preparar. Enquanto se preparava para partir para casa, foi abordado por policiais que o confundiram com um ladrão. Ele tentou explicar,
mas um dos policiais atirou nele. Nesse momento de desespero, seu olho azul, resultado do parasita, ativou uma habilidade estranha. Ele conseguiu desviar das balas e até congelá-las no ar. Depois de derrotar os policiais, Mo se viu cercado por uma aura gélida, sem entender completamente suas novas habilidades. Ele fugiu e retornou ao seu apartamento, onde refletiu sobre sua nova realidade. Decidiu testar seus poderes e percebeu que tinha adquirido superpoderes. Enquanto ponderava sobre suas habilidades, sua senhoria bateu à porta e ele a despistou sobre o som do tiro. Decidido a se preparar para a iminente crise, ele decidiu chegar no supermercado mais próximo. Mo fez suas compras rapidamente, deixando a caixa surpresa com a quantidade de itens. Ela encontrou um bilhete estranho pedindo desculpas e avisando-a para sair logo e se manter segura. Enquanto lia, achou a situação cada vez mais estranha. De repente, 2 homens armados entraram na loja. Um deles exigiu dinheiro, enquanto o outro observava a porta. Mas antes que pudessem agir, uma figura misteriosa apareceu, congelando o ambiente ao redor. O homem de cabelo verde foi atacado brutalmente pelo monstro. Enquanto isso, uma garota próxima começou a filmar e postou no TikTok. Alguns guardas viram as fotos e ficaram chocados. Uma mensagem de emergência do governo interrompeu a situação, alertando sobre o frio intenso que se aproximava. Mo percebeu que o frio já havia começado e a cidade estava em alerta máximo. Todos foram instruídos a ficarem em casa e se manterem aquecidos. Enquanto isso, em outro prédio, Dong interrogava um refém, disposto a fazer qualquer coisa para obter informações. Enquanto Mo trabalhava em um projeto para cultivar alimentos em casa, sabia que precisava se preparar para o frio que se aproximava rapidamente. Mo estava no meio de consertar o aquecimento quando os guardas apareceram na porta. Eles o informaram sobre o problema com o aquecimento, e Mo, lembrando de uma situação semelhante em sua vida passada, sentiu uma sensação de urgência. Ele pediu para acompanhá-los até a sala da caldeira para fazer os reparos necessários. Chegando lá, Mo percebeu que algo estava errado. Um estranho líquido azul chamou sua atenção enquanto ele trabalhava nos reparos. De repente, um monstro apareceu e atacou Blonde, um dos guardas. Mo agiu rapidamente para salvar o outro guarda, usando sua velocidade sobrenatural. Mo percebeu que o monstro estava relacionado ao guarda obeso e, ao jogá-lo para fora da sala para salvá-lo, notou uma mudança em sua própria velocidade. Ele começou a conectar os pontos, percebendo que sua habilidade estava ligada à energia e à presença do monstro. Enquanto lutava contra o monstro, Mo teve uma epifania. Ele percebeu que sua habilidade poderia ser usada não apenas para fugir, mas também para se defender. Com essa nova compreensão, ele utilizou sua habilidade para destruir o monstro, confirmando sua teoria. No entanto, algo estranho aconteceu com Mo. Ele começou a sentir um sangue azul jorrando de seu olho, o que o deixou confuso e preocupado. Antes que pudesse entender completamente o que estava acontecendo, ele desmaiou, deixando o guarda gordo se aproximando dele com preocupação. Ele estava grato ao gordo por estar bem. O gordo, também conhecido como Laia, disse para ele manter os olhos abertos. No entanto, depois de um tempo, ele ouviu uma voz diferente. Quando abriu os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente e novos rostos estavam parados na frente dele, dizendo que o vento lá fora estava muito forte para irem ao hospital, mesmo se quisessem. O portão principal estava congelado e não aguentaria a tempestade de neve. Lachou disse para os outros para encontrarem algo para bloquear o vento e aumentar o calor na sala dos guardas. A garota sugeriu que Mo poderia ter sido envenenado e perguntou o que havia acontecido no porão. Sentindo muito frio, Mo fechou os olhos, mas foi aconselhado a resistir e não dormir. Ao abrir os olhos novamente, ele percebeu que estava em outro quarto, onde a SRA. Fang disse a Lachou para sair e encontrar Xiaju lá em cima. Enquanto Mo fechava e abria os olhos novamente, alguém entrou na sala. Fechando os olhos novamente, ele ouviu uma voz dizendo para ele resistir porque estavam quase lá. Abrindo os olhos novamente, ele se viu em um lugar diferente, onde um novo personagem disse para Laia sair. Mo estava muito frio, e Joe percebeu que, com a temperatura corporal de Mo tão baixa, era um milagre ele estar vivo, o que a fez se perguntar se ele era algum tipo de pessoa criogênica. Registro 409. O paciente é do sexo masculino, entre 20 e 25 anos, suspeita de envenenamento, atualmente em coma. Seus sinais vitais permanecem anormais,
Sua temperatura corporal está em torno de 10 graus, mas seu pulso e reflexos nervosos não apresentam anormalidades, o que é verdadeiramente incrível. A coleta de sangue está completa, e os resultados devem ser analisados agora. Algo intrigante, nunca antes visto, chamou sua atenção. O sangue antes da centrifugação era indistinguível do sangue normal. No entanto, após a centrifugação, impurezas azuis foram liberadas do sangue. A análise da amostra de sangue levaria algum tempo, então ela pretendia continuar observando as características superficiais do paciente, estudando as marcas em seu corpo. À primeira vista, elas poderiam ser confundidas com veias, mas uma olhada mais de perto revela que são uma reação alérgica. De repente, Mo abriu os olhos, confuso com o que estava acontecendo com ele. Ela o aconselhou a não se mover de maneira precipitada ainda. Confuso, ele perguntou quem ela era. Ela acendeu um cigarro e se apresentou como uma médica regular não licenciada do mercado negro, mas, por algum motivo, não pôde dar seu nome. Ela permitiu que ele a chamasse de doutora. Agora, ela queria entender como ele tinha chegado a essa condição e admite que nunca viu tais sintomas antes. Ela pede a ele para contar o que aconteceu na adega. Ela demonstra grande interesse em seu caso, enfatizando que está extremamente interessada. Nosso herói está atualmente no Brooklyn, onde a temperatura é de arrepiar, menos 29 graus. O recorde mundial conhecido para a temperatura corporal mais baixa é de 13,7 graus Celsius. Esta é a temperatura mais baixa já registrada. Embora teoricamente o corpo humano possa tolerar 0 graus Celsius, a essa temperatura os tecidos corporais congelam e as células são destruídas. Na verdade, temperaturas abaixo de 30 graus Celsius podem levar a tremores atrioventriculares e, eventualmente, à morte, uma condição conhecida como hipotermia. Uma pessoa não pode sobreviver a menos 29 graus Celsius, quanto mais a uma temperatura corporal abaixo de 13,7 graus Celsius. Após verificar sua temperatura, ela lhe diz para verificar sua temperatura corporal atual por si mesmo. É um milagre ele ainda estar vivo. Ele se pergunta interiormente como conseguiu sobreviver com uma temperatura corporal de 11,5 graus Celsius. Ele se pergunta se isso tem algo a ver com suas habilidades, mas ele não tem tempo para ponderar sobre isso agora, porque tem um plano importante para cumprir o mais rápido possível. De repente, ele decide se levantar, mas escorrega e cai no chão. Jill o percebe e lembra a ele que o avisou para não se mover porque seu corpo está muito fraco agora. No entanto, isso não é o ponto. Ela adivinha o que ele possui e pergunta se ele tem um superpoder. Chocado, ele se pergunta como ela pode saber. Sentindo-se pressionado pelo tempo, ele leva sua pergunta como uma piada. Ela o alerta para não subestimar os poderes de observação do médico. Apesar do aviso, ele a ignora e tenta usar seus poderes, mas os acha ineficazes. Em vez de acelerar, ele cospe sangue azul novamente, fazendo com que ela pergunte se ele está bem. Ele estava perplexo com o que estava acontecendo com ele. Ele não conseguia usar seu poder de aceleração. Ele se pergunta por que agora. De repente, DeLong e seus homens aparecem repentinamente na porta do Dr. Joe. Ele bate, chamando a atenção dos que estão dentro. Ela diz a ele para se apressar e se levantar. Ele pergunta o que está acontecendo e quem está na porta, mas ela apenas lhe diz para se deitar. Ele não entende o que está acontecendo, mas ela explica que, se ele quiser sobreviver, tem que fazer o que ela diz. Ela diz a ele para esperar ali, fechar os olhos e não se mover, se ouvir algo. Ela abre a porta e Dong entra, pedindo desculpas por incomodá-la. Ela pergunta o que ele quer com ela, e ele pergunta se pode entrar e conversar um pouco, ao que ela concorda. Ela pergunta o que ele precisa, ao que ele responde que ouviu dizer que o residente 409 estava sendo tratado por ela e gostaria de lhe pedir algo. Joe então informa a Dong que, infelizmente, o homem que ele está procurando morreu envenenado. Mo, que estava deitado ao lado dele, reconhece a voz de Lu DeLong no homem. Ele fica perplexo e frustrado com o motivo pelo qual essa pessoa está ali em primeiro lugar. Se ele pudesse usar sua habilidade de aceleração agora, pessoalmente mataria esse cara aqui e agora. De repente, Dong nota algo e pergunta a Joe se ela tem certeza de que o homem está realmente morto. Deong responde que pensou ter visto o homem piscar e diz que vai ajudá-la a verificar se o homem está realmente morto. Joe pergunta o que ele quer dizer com isso, ao que ele estende sua arma afiada ameaçadoramente, dizendo que o homem pode estar fingindo estar morto. Quando Dong está prestes a esfaquear Mo, Joe o esbofeteia no rosto e depois pergunta se ele duvida de suas habilidades. Os subordinados de Dong ficam bravos e começam a xingar Joe,
perguntando como ela se atreve a bater em Dong. Para o choque deles, Dong diz para os subordinados para pararem e depois se desculpa com a doutora. Ele acende seu isqueiro e o cigarro dela, dizendo que ela salvou muitos de seus homens, então foi culpa dele por duvidar dela. Ele reconhece que seu comportamento foi culpa dele e pede a ela que não fique com raiva. No entanto, ele também lembra a ela para não esquecer quem cuidou dela e de sua clínica suja e suja. Ele pede a ela que lhe dê uma resposta para essa pergunta o mais rápido possível. Apesar de seu pedido para pensar sobre isso, ela apenas suspira, chamando suas palavras de bobagem. Depois que ele sai, ela diz a Mo para se levantar, percebendo que ele deve ter muitas perguntas acumuladas. De fato, em sua vida passada, DeLong pelo menos tinha uma razão para matá-lo, mas Mo se pergunta por que esse Dong queria matá-lo na primeira vez em que se encontraram e por que essa mulher queria protegê-lo. Mas antes disso, ele pergunta onde estão suas roupas, ao que ela responde que é a primeira coisa com que ele se importa. A temperatura na adega caiu para 40 graus Celsius abaixo de zero. Horas depois, o homem se lembra de assistir seu pai mexendo no fogão quando criança e está determinado a não se tornar como ele. Mas agora, ele considera seu pai um herói por mantê-los vivos em um frio extremo. O outro homem o assegura de que o tempo eventualmente se normalizará e o aconselha a não se deter em pensamentos negativos sobre seu pai. Dong entra na conversa e pergunta se eles esperam que o clima melhore em breve, observando o silêncio do governo até online, sugerindo que eles possam ter desistido. Ele sugere que a onda de frio pode ser um castigo divino. De repente, o velho Latiao, preso pelas piadas de Dong sobre justiça divina, pergunta por que Dong não está sendo punido por seus pecados. Dong defende suas ações, dizendo que está apenas mantendo o prédio em ordem, trocando calor por suprimentos. O velho Lao Tiao critica a versão de Dong sobre ordem, acusando-o de coerção. Dong argumenta que é uma troca justa. Ele fornece o aquecimento e eles fornecem os suprimentos, o que é uma troca equivalente. Latiao discorda de Dong e o chama de monstro, mas Dong apenas sorriu e disse que era uma pena que o inquilino do apartamento 409 parecesse já ter morrido. Caso contrário, haveria outra pessoa que poderia ter desfrutado dos frutos da ordem que ele impôs. Sabendo que Dong estava falando sobre Mo, Laia ficou chocada e triste com a morte de Mo. Enquanto isso, no apartamento, Joe perguntou a Mo se ele tinha tempo para se vestir, e se sim, pediu-lhe para vir aqui assim que estivesse pronto. Ele disse a ela que talvez tivesse que esperar um pouco, porque até se vestir era um incômodo. Quando ele terminou, ele perguntou o que era, e ela perguntou quanto tempo ele achava que tinha ficado inconsciente. Ele respondeu 6 horas, mas, para seu choque, ela respondeu que tinham sido 6 dias. Ela lhe disse que muita coisa aconteceu nesses 6 dias. Ela explicou que Dong controla todo o sistema de aquecimento do apartamento e exige que os inquilinos troquem consumíveis pelo direito de usá-lo. Caso contrário, ele desliga o calor deles. Ela continuou explicando que vários moradores saíram para encontrar suprimentos, e sair agora é quase o mesmo que cometer suicídio, e aqueles que saíram provavelmente pensavam que iriam morrer de qualquer maneira. Lembrando do Dong atual e do Dong de sua vida passada, Mo ficou com raiva, porque não importa em que linha do tempo ele esteja, ele é um monstro. Apertando o punho, Mo perguntou ao médico se havia uma maneira de restaurar seu corpo. Ouvindo suas palavras, ela ficou surpresa e disse que é claro que há uma maneira, mas se ele quer que ela lhe diga, há uma condição. Afinal, ela está administrando uma clínica clandestina, não uma instituição de caridade. Então, ela lhe perguntou se ele poderia concordar. Ele perguntou qual era a condição dela, porque se ele pudesse fazê-lo, seria feito. Achando sua resposta aceitável, ela o segurou pelo queixo e disse que queria que ele fosse o sujeito de sua pesquisa e que apenas ela poderia estudá-lo. Ela disse para ele não se preocupar porque sua pesquisa não colocaria sua vida em perigo. Como ela disse antes, ele era muito interessante para ela. Com um sorriso no rosto, ele concordou com o acordo. Ela então lhe disse que havia uma substância especial em seu sangue, mas ela ainda não tinha descoberto o que era exatamente. O que se sabe com certeza é que essas substâncias absorvem radiação térmica e o ajudam a converter essa radiação térmica em energia adequada para o corpo humano. Esse fenômeno ocorre apenas quando ele está sem calor. No entanto, antes de absorver uma certa quantidade, seu corpo estará em um estado tão frio. Em outras palavras, seu corpo de repente tinha
tinha um meio capaz de armazenar energia. Seu estado atual fraco era simplesmente fome. Ao ouvir isso, ele perguntou se só precisava comer uma grande quantidade de comida e tudo ficaria bem, ao que ela respondeu absolutamente certo. Mas a quantidade de comida seria muito grande, e ela não tinha tanta comida agora. Sorrindo, ele disse a ela para não se preocupar, porque ele tinha um jeito. Enquanto descia as escadas para voltar ao seu quarto, ele pensou interiormente que foi bom ter se preparado com antecedência e ido ao supermercado fazer algumas compras, já que conseguiu chegar em casa em segurança. Já era uma vitória. Depois que os vilões saíram, ele se infiltrou em seu apartamento e utilizou sua impressão digital para abrir a porta. Uma vez dentro de seu quarto, ele ficou chocado interiormente, perguntando-se se o aquecimento tinha sido desligado, poderia realmente congelar uma pessoa até a morte. Ele se xingou em voz alta por ter transformado o quarto inteiro em uma casa de gelo. Olhando através das coisas que ele tinha comprado, ele encontrou a comida com o maior teor calórico. Ele abriu a caixa e descobriu que estava cheia de chocolate. Depois de ver isso, más lembranças inundaram sua mente. Depois disso, ele comeu, mas não teve reação. Então ele pensou que a quantidade não era suficiente. Então, decidiu aumentar a dose. Depois de uma refeição farta, algo incomum aconteceu. Ele foi perfurado por uma dor aguda, acompanhada de uma sede insaciável por calor. Uma sensação de terror, como se a morte estivesse iminente, o fez cair de joelhos, ofegante e lutando para manter o controle de si mesmo. De repente, 2 de seus antigos adversários se aproximaram de seu quarto e ficaram surpresos ao encontrá-lo destrancado. Um deles assumiu que Dong tinha a intenção de cortar os dedos de Mo para entrar no quarto. Sua surpresa foi substituída por alegria quando descobriram a abundância de suprimentos lá dentro. No entanto, houve uma mudança estranha com Mo. As veias, uma vez azuis, agora pulsavam ameaçadoramente em vermelho. Levantando-se de repente, ele foi confrontado por convidados não convidados que exigiram saber quem ele era e se tinha aberto a porta. Enquanto isso, Joe se preparava para estudar o relatório final da simulação, querendo saber a verdade sobre a condição de Mo. A transição de volta ao estado ativo provou ser problemática, afetou a atividade neural e causou um perigoso desequilíbrio glicogênico. De volta ao quarto, os 2 homens começaram a recriminar Mo, alegando que era sua propriedade. Mas ele apenas os respondeu com um olhar ameaçador e uma aura roxa o envolveu. Naquele momento, ele perdeu o controle de seu próprio corpo. Às 72 horas, Joe estava no porão se perguntando o que tinha acontecido lá para transformar Mo em tal pessoa. De repente, ela notou algo e, intrigada, pegou e colocou em sua bolsa. Enquanto continuava a explorar o porão, ela notou um monitor que estava gravando tudo o que estava acontecendo. Percebendo que precisava descobrir a verdade, ela decidiu partir para a sala de segurança. Mal ela deu um passo, porém, os alto-falantes estalaram nos apartamentos e uma voz se dirigiu para os moradores. Ele disse a todos para racionar seus suprimentos para evitar o desperdício, pois agora teriam que pagar uma pequena compensação pelo aquecimento. Enquanto esse anúncio ecoava pelo prédio, os 2 arruaceiros esbarraram em um homem idoso, o velho Latiao. Apesar de seu peso, eles se lembraram do aviso de Dong para ficar de olho na caldeira. Ampliando, você pode ver Dong falando em um microfone. Os moradores da casa estão confusos, questionam se isso é uma brincadeira e especulam sobre o envolvimento do velho Laia. No entanto, um dos moradores nota que a voz não parece a do velho Laia. Sem se deter, Dong continua seu discurso. Enfatizando a seriedade da situação, ele passa o dedo sinistramente sobre o botão de aquecimento e decide desligá-lo temporariamente para economizar recursos. Após seu ato vil, ele começa a rir maniacamente. Enquanto isso, Mo aparece. Alguém vestido exatamente como Mo pergunta se ele o odeia. Espiamos a mente de Mo, imaginando-o como um prisioneiro sendo interrogado por energia vermelha, fazendo perguntas sobre seu ódio por Dong. Ao mencionar o nome de Dong, os olhos de Mo faíscam de vingança, e ele confirma desafiadoramente seu ódio por ele. Ele agarrou o pescoço de um dos caras ao seu lado, e de repente o cara começou a queimar, como se todo o seu corpo estivesse sendo queimado por dentro. No entanto, em vez do rosto do cara, Mo viu o rosto de Dong, que perguntou se ele sabia que a carne humana tinha um gosto quase igual ao da carne de boi. Essas palavras o deixaram ainda mais irritado. Então, ele jogou o cara para fora do quarto e ele caiu ao lado das outras pessoas depois de perfurar a parede. Eles olharam para a figura esquelética deitada diante deles, confusos, assustados e chocados.
Parecia que o homem morto tinha caído do quarto andar. Enquanto isso, o amigo do homem morto estava perplexo com o que acabara de acontecer. Olhando para ele se perguntou que tipo de pessoa ele era, e até se Mo poderia ser um alienígena, dada a aura vermelha que o cercava. Internamente, ele amaldiçoou, percebendo que era impossível derrotar Mo, e decidiu agir. Ele pulou no ar, pronto para atacar, mas Mo permaneceu impassível e sorriu. Ele olhou para o cara, mas tudo o que pôde ver foi o rosto de Dong enquanto ele se lançava em direção a ele, lembrando-o das lendas da selva. Mo rapidamente esquivou do ataque do cara, surpreendendo-o com sua velocidade. Mo começou a zombar dele, e o cara atacou novamente, mas Mo facilmente esquivou. O cara atacou novamente, mas Mo esquivou novamente, ainda pensando que estava lutando por muito tempo. Desta vez, Mo decidiu não esquivar. Ele levantou o braço com um olhar feroz e se lançou em direção ao cara, cortando-o ao meio com seu braço e velocidade. No momento em que o corpo desmembrado do homem estava no chão, alguém se aproximou dele e chamou o nome de Mo. Mo se virou para ver quem era, e viu sua ex-namorada Xia Ming apontando uma arma para ele. Ela atirou nele, mas como Mo só conseguia ver as pessoas que odiava naquele uniforme, ele não percebeu que a garota não era Xiao Ming, mas Joe. Joe o tranquilizou, dizendo para ele não se preocupar, pois era apenas insulina. Mo começou a perder a consciência e caiu em seus braços. Chu explicou que a substância que ela injetara nele deveria dissipar o calor excessivo de seu corpo. No entanto, algo incomum aconteceu. A sala fria se encheu de verde e ela ficou confusa, se perguntando o que estava acontecendo. A fome sempre foi um catalisador para atrocidades humanas. A fome nunca vem sozinha, mas sempre traz consigo seus parentes não menos horríveis e implacáveis, o canibalismo nas famílias e, é claro, as guerras. Todas essas coisas aconteceram muitas vezes na história humana e não poupava ninguém, mas tudo mudou graças ao desenvolvimento da tecnologia agrícola e métodos melhorados de produção de alimentos. Graças à sua quantidade suficiente, a sociedade humana conseguiu estabilizar e se desenvolver gradualmente a alturas sem precedentes. No entanto, a fome nunca desapareceu completamente para sempre e apenas esperava o momento certo para retornar com vigor renovado. Neste mundo congelado, agora que a agricultura se tornou uma tarefa quase impossível, a fome mais uma vez se tornou um catalisador para atrocidades humanas, e a história sombria da humanidade está prestes a se repetir. No entanto, sempre há uma exceção. Enquanto isso, Mo estava dormindo pacificamente em uma exuberante planta verde no meio do quarto. Xiao Ju o havia nocauteado recentemente com sua injeção, e agora apenas se desculpava por fazê-lo dormir novamente depois de ter acordado recentemente. Mas não era o nosso herói que ela estava interessada agora, mas nas plantas que haviam crescido muito rapidamente no quarto. Ela se perguntava do que se tratava. Havia tomates maduros nessas plantas, e ela não resistiu a pegar um e experimentá-lo. Na semana desde o apocalipse de gelo, vegetais frescos já eram um tesouro raro. Os tomates cresciam muito rapidamente e já estavam enchendo metade do quarto. Surpreendentemente, os próprios tomates tinham um sabor bastante bom. Além disso, essa quantidade era suficiente para alimentar todo o prédio de apartamentos. Enquanto isso, do lado de fora, as coisas não estavam tão agradáveis. A geada e as tempestades de neve não paravam e estavam piorando a cada dia. No meio de um clima tão desfavorável, um casal de pessoas estava caminhando apressadamente para a frente. No entanto, a garota de repente parou com uma dor de estômago. Ela estava faminta há muito tempo e agora mal conseguia se segurar. O cara que estava com ela também parou e perguntou como ela estava e se ela poderia aguentar um pouco mais. Ela sorriu para o seu amante e assegurou-lhe que não seria um problema e que tentaria aguentar. O cara não aguentava mais vê-la sofrendo e sugeriu que ela esperasse um pouco enquanto ele procurava uma barra de chocolate que pudesse ter nos bolsos. Ela tentou assegurar-lhe que ele não deveria, mas ele não a ouviu. Ele estava imerso na busca por seu tesouro que o maldito quase tinha levado dele. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar aquela barra de chocolate e havia um motivo simples. Sua esposa disse a ele para parar de procurar e lembrar que tinham dado aquela barra de chocolate para sua querida filha esta manhã, antes de sair para procurar comida. Eles estavam conversando baixo e, por causa da tempestade de neve, estavam completamente alheios à silhueta escura que se aproximava deles. O garoto riu despreocupadamente quando admitiu que simplesmente esqueceu completamente e que aquela risada foi a última que ele teria. Ele se sentiu inútil e a pata com garras estava pronta para acabar com o seu sofrimento. Um golpe, e o que tinha sido sua cabeça virou fragmentos sangrentos bem na frente de sua esposa. O gigante
gigante monstro de gelo imediatamente pegou o corpo decapitado, antes que pudesse até mesmo cair no chão. A boca do monstro estava em um lugar muito pouco convencional, mas isso não o incomodava em nada, e ele começou a devorar sua vítima vorazmente. A mulher apenas ficou parada e assistiu em choque, e não conseguia se mexer. O monstro consumiu rapidamente o marido dela, e agora olhava avidamente para a mulher, que parecia bastante deliciosa para ele. Mesmo diante da ameaça iminente sobre ela, ela não conseguia se mover e apenas se perguntava o que era isso. Provavelmente teria morrido ali se não fosse pela voz de um dos sobreviventes da casa mais próxima que a instigou a se manter focada e fugir. Ela ainda não sabia o que estava acontecendo e apenas olhava nervosamente ao redor. O cara estava acenando com toda a sua força para chamar sua atenção e mostrar-lhe o caminho para a segurança. Ela teve que se apressar e correr o mais rápido que pôde se quisesse viver. Assim que começou a se mover e correr, o monstro não desacelerou e correu atrás dela em perseguição. Ele era claramente mais rápido e logo a alcançou e estendeu sua pata para acabar com ela também. Ela já estava olhando horrorizada para o rosto de sua morte quando, de repente, o monstro tropeçou e errou, apenas vomitando neve, mas isso foi o suficiente para fazer a mulher voar e quicar como uma bola pela neve, que felizmente amorteceu sua queda. Mas ela não teve mais chances. Ela não teve tempo de se levantar e o monstro já estava sobre ela com sua boca escancarada pela enésima vez nos últimos minutos. Ela olhou nos olhos da morte, mas mesmo desta vez estava pronta para ser salva por este estranho misterioso que estava preparando um coquetel inflamável para o monstro. Ele agiu rapidamente e salvou a vida da mulher. Um cumprimento tão ardente foi muito desagradável para o monstro. A explosão foi tão forte que as chamas quase atingiram a mulher assustada, mas deu tempo a ela de se cobrir, e a oportunidade de continuar correndo para seu resgate, o monstro de gelo certamente não gostou de uma saudação tão ardente, pois odiava qualquer coisa quente. Logo a mulher alcançou a entrada do prédio e, olhando para trás, percebeu que a criatura não parecia mais estar a seguindo. Havia um elevador esperando por ela dentro, o que era muito conveniente. Ela finalmente estava salva, pelo menos era o que ela pensava, enquanto se aproximava do elevador. Por trás dela, ouviu o arranhar de metal, com o qual o monstro estava abrindo caminho para dentro do prédio. Aparentemente, aquelas chamas não foram suficientes para detê-lo, e agora, o monstro estava apenas mais irritado e faminto. Desesperada, a mulher começou a apertar o botão do elevador e a implorar para que ele chegasse logo. O monstro estava se aproximando implacavelmente a cada segundo que passava, e o maldito elevador ainda não tinha pressa de descer. De repente, o mesmo cara gritou para ela fechar os olhos. Ela ainda não entendia por quê, mas obedeceu, porque ele já a tinha ajudado mais de uma vez. Imediatamente, muitos holofotes brilhantes cegaram o monstro. Ele não gostou. Odiava luzes brilhantes quase tanto quanto odiava o calor. Aparentemente, esse cara era um pouco fã de rock e de Kurt Cobain. Ele carregava sua guitarra por um motivo, e logo os alto-falantes estavam apontados para o monstro em volume máximo. Como se viu, o monstro não gostava de rock. Esse cara devia saber muito sobre essas criaturas para atacar suas vulnerabilidades com tanta habilidade. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa mulher. Seu nome é Dorothy. Dorothy Pérez, para ser mais precisa. Seu sonho de infância era se tornar médica, e ela nunca desistiu disso. Claro, à medida que crescia, seu entusiasmo pela ideia diminuía, e seu sonho de infância era desfeito pelas dificuldades da vida. Mas ela continuou em frente e se tornou enfermeira. Embora trabalhasse em um hospital, não era o trabalho com o qual sempre sonhou. Era sujo, fedorento e ingrato. Felizmente, tudo mudou para ela quando conheceu Matt. Ele era um paciente de um acidente de carro, e foi assim que se conheceram. Houve um raio de sol em sua vida triste, e foi como um conto de fadas. Um olhar e eles se apaixonaram. As coisas avançaram muito rapidamente a partir daí. Logo depois que Matt se recuperou, eles se casaram, e apenas um ano depois tiveram uma filha, Maggie. Ela e seu marido trabalharam muito, e depois de alguns anos, se mudaram para um novo apartamento. E justo quando parecia que a vida tinha se estabilizado e sua filha estava crescendo saudável e feliz, tudo deu errado novamente. Todos nós conhecemos muito bem, seja o mundo de repente congelado, bandidos assumindo o controle do prédio ou monstros. Dorothy já havia passado
passado por tanta coisa que pensou que nada mais a surpreenderia. Mas o que estava acontecendo agora, e esse cara com uma guitarra que conseguiu suprimir o monstro com sua música rock, conseguiram surpreendê-la e dar-lhe esperança novamente, mesmo que fosse a coisa mais ridícula. Logo, os últimos acordes da música forte terminaram quando a música chegou ao fim, e o monstro, que estava apenas esperando a oportunidade, entrou em ação, prestes a destruir este homem irritante e a fonte deste som repugnante. Mas o cara enfrentou corajosamente a morte com um sorriso no rosto. Na verdade, ele estava apenas esperando o monstro se aproximar para ativar a armadilha que ele havia preparado. Imediatamente, uma série de hastes de metal voou em direção ao monstro. Ele quase conseguiu alcançar o cara com seu membro, mas as hastes foram mais rápidas. Elas o enterraram com segurança e o imobilizaram. Nem mesmo um monstro de gelo poderia resistir à combinação de aço e gravidade. Havia tantas hastes que o enterraram completamente, e apenas membros convulsivamente retorcidos lembravam de sua existência. Dorothy ainda não conseguia acreditar que havia acabado, que toda essa loucura finalmente tinha terminado, mas ela ainda não conseguia suportar mais. O choque começava a passar e a dor da perda estava cobrando seu preço. Ela não conseguia mais conter as lágrimas. Felizmente, ela não estava sozinha, e o estranho que a salvou se aproximou dela e estendeu a mão. Ele sorriu sinceramente e assegurou-lhe que tudo estava bem agora. O vento gelado e a tempestade de neve continuavam uivando do lado de fora da janela, e Dorothy tentava se manter aquecida, imersa em lembranças da felicidade perdida e querida. Olhando para a foto dela, estava sua família uma vez feliz, que já não estava mais lá. O cara se aproximou dela e desejou paz ao marido dela. Quem poderia imaginar que os sobreviventes encontrariam refúgio em um canteiro de obras abandonado, grafitado com imagens de Ernesto Chavara? O cara tinha certeza de que do pó ao pó, das cinzas às cinzas, e além de lamentar os mortos, eles também precisavam proteger os vivos. Dorothy não estava muito no clima para filosofar e achou difícil entender o que ele acabara de dizer. Ele teve que se desculpar por dizer algo estranho. O silêncio constrangedor se arrastou. O cara começou a dizer algo, mas Dorothy o interrompeu e se apresentou primeiro. O cara hesitou e, de alguma forma, de maneira incerta, também se apresentou como Corbin. E nem pense que era um nome que ele acabara de inventar. Isso não importava para Dorothy. Ela estava apenas grata ao seu salvador, mas a conversa ainda não foi além de um formal "por favor". Então, Dorothy perguntou como Corbin tinha chegado ali. Ele também havia saído de casa em busca de suprimentos. Como se viu, sua situação era um pouco mais complicada. Era mais fácil para ele mostrar do que contar, e havia uma pequena chance de que ela pudesse ajudá-lo. Havia fotos em seu estojo de guitarra, e uma delas era de um amigo seu. Ele tinha vindo de Seattle procurá-lo, mas, assim que chegou aqui, foi aprisionado por essa onda de frio. Mesmo com todas essas dificuldades, ele não desistiu da esperança de encontrar seu amigo e mostrou sua foto para Dorothy. Um dia, eles haviam tocado juntos na banda do ensino médio. Surpreendentemente, Dorothy reconheceu o cara na foto, Mo, que morava no apartamento 409. Assim que ela disse isso, todo o lugar tremeu. Parecia que os problemas não haviam acabado para o dia. E agora, nem Corbin entendia o que estava acontecendo. A cidade inteira tremia com os passos que vinham pela estrada e levantava nuvens de neve. Corbin olhou atentamente para o que estava se movendo lá e não conseguia entender o que era. Eram monstros de gelo, mas não como o que ele tinha derrotado antes. Havia um bando inteiro deles, e atrás deles estava o maior monstro, que liderava o grupo. Seus movimentos não pareciam caóticos. Era claro que estavam se movendo em direção a um objetivo específico. Dorothy também percebeu e ficou horrorizada quando percebeu para onde estavam indo, direto para o apartamento onde sua filha pequena estava hospedada. Enquanto isso, dentro do apartamento, nosso herói estava apenas recobrando os sentidos. Ele abriu os olhos e a primeira coisa que viu foram os seios de alguém, mas isso não o interessava agora. Ele estava se perguntando quando havia desmaiado novamente. Mas assim que percebeu que era uma mulher, ficou bastante surpreso e tentou entender o que estava acontecendo. Aconteceu que Xiao estava apenas terminando de conectá-lo pelos sensores, e foi por isso que ela estava tão perto dele. Ela não estava nem um pouco constrangida pelo fato de ele estar acordado. Era ainda mais conveniente para ela, já que tinha acabado de colocá-lo. A única pergunta que passou pela mente dele foi o que ela tinha colocado nele, mas essa pergunta desapareceu imediatamente quando ele olhou para o corpo e tentou se mover. Ele estava acorrentado a uma cadeira
cadeira, e não estava feliz com isso. As experiências dela tinham ido longe demais. Xiao tentou acalmá-lo, e assegurou-lhe que era apenas uma medida de segurança para ele. Isso soou duvidoso para Mo, e o que o colar tinha a ver com segurança era um mistério para ele. Vamos mergulhar mais fundo na história dos colares. Por mais cafona que pareça, os colares sempre foram um dos mais antigos ornamentos do mundo, e seu significado sempre esteve mudando. No passado, era um símbolo de escravidão e representava controle e posse sobre um objeto, mas agora também pode ser um brinquedo para adultos. Felizmente ou não, esse não era o nosso caso. E a doutora Xiao assegurou a Mo que ele não precisava se preocupar, pois o que estava ao redor de seu pescoço definitivamente não era para tal propósito. Mo nem mesmo havia pensado em nada sujo até ela mencionar isso. Agora, parecia-lhe que as coisas não tinham corrido como haviam acordado. Os termos pelos quais ele havia concordado não eram os mesmos. Ele havia concordado em ser o objeto de estudo, não o brinquedo pessoal dela. Ainda assim, Joe assegurou-lhe que ele era o sujeito de pesquisa e que o colar era apenas uma ferramenta de monitoramento especial que ela iria experimentar com o objeto dentro dele que ela havia mencionado anteriormente. Na época, ela disse que isso o ajudaria a absorver o calor e armazená-lo, mas depois de dar uma olhada mais de perto e analisar todos os fatos, Joe descobriu que tinha mais de uma função, e este colar que ela projetou especificamente para provar sua hipótese. Quando o nível de açúcar no sangue de Mo está muito alto, ele ativa outro estado deste objeto dentro dele. Este colar mudará de cor de azul para vermelho quando o nível de açúcar no sangue de Mo estiver muito alto. Claro que Mo não entendia todas essas explicações, então ele perguntou a ela o que ela estava falando e o que esse outro estado significava. Joe simplesmente perguntou se ele se lembrava do que aconteceu 20 minutos atrás. Esta era uma pergunta que nosso herói não conseguia responder. Todas as suas memórias eram como peças quebradas que ele não conseguia juntar em uma lembrança completa, e no final, ele não conseguia se lembrar de nada normal. Mas antes que ele começasse a se preocupar com isso, Joe o tranquilizou, dizendo que ele não deveria se preocupar, que estava tudo bem não se lembrar. Ela está aqui apenas para descobrir o que está acontecendo. Afinal, também é parte de sua pesquisa. Por algum motivo, Mo continuava sentindo que essa mulher tinha um controle sobre ele, mas isso não era o ponto. Ele queria descobrir o que estava acontecendo com ele também, e uma vez que descobrisse, definitivamente teria uma vantagem sobre essa estranha mulher. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder os próximos capítulos dessa história incrível. E se vocês quiserem ver mais, é só pedir nos comentários que eu trarei a próxima parte em breve. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.